Boa tarde. Olá, boa tarde. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Conselheiro Petersen, vamos ver quem está aqui. Conselheiro Porce presente, conselheiro Spilk e o conselheiro, vamos ver, Lorenzon, onde anda aqui na minha Lorenzon tela. presente aqui agora, nesse beleza. instante, acaba de chegar. Certo. Bom, então, com todos os conselheiros presentes, e aqui ficamos muito satisfeitos com a presença de corpo presente do conselheiro Porce. Tudo bem. E então vamos começar a nossa sessão ordinária número 26, cumprimentando a todos os conselheiros e a todos os demais presentes. Matérias. Hoje temos duas matérias importantes, ambas da concessionária Rota de Santa Maria. Vamos começar com a análise do processo número 516, 3900-230, que trata da recomposição de equilíbrio econômico financeiro da concessão da Rota de Santa Maria S.A., em razão de aumento extraordinário nos preços dos insumos. O relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Conselheiro Petersen, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Um pouquinho baixo, conselheiro. Deve estar com algum problema, que eu estou vendo que a minha câmera está saindo seguido. Agora mesmo apagou de novo a câmera. Mas continuam me ouvindo? Sim. Bom, então eu vou dar sequência assim mesmo. Do relatório. Trata o presente expediente de requerimento da recomposição do equilíbrio econômico financeiro da concessionária Rota de Santa Maria S.A., em razão de aumento extraordinário dos preços dos insumos. O processo teve início com o ofício RSM 127/2023 CELT-ENGE, protocolado pela concessionária na Agergs e também na Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul, CELT, e de Parcerias e Concessões do Estado do Rio Grande do Sul, CEPAR, onde foram apresentadas, em síntese, as seguintes considerações. Quanto à operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transporte dos trechos da rodovia RSC 287, abre aspas, foram impostas à concessionária condições diversas daquelas previstas pelo edital de concorrência internacional, pela sua proposta contratada e pelo contrato, em decorrência de fatos alheios ao seu controle, notadamente o agravamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e a eclosão da guerra da Ucrânia. Esses eventos, que se inserem na esfera de riscos assumidos pelo poder concedente no contrato, notadamente por se classificarem como eventos de caso fortuito e força maior, alteraram gravemente as condições de sua execução, gerando um expressivo e sem precedentes aumento dos custos dos insumos necessários para a execução de obras e serviços previstos no PER, especialmente dos insumos asfálticos, combustível, aço, materiais pétreos e cimento. Esses custos adicionais, já incorridos e ainda a serem incorridos para a execução de obras e serviços, implicam em grave desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor da concessionária, que coloca em risco a viabilidade econômica e financeira da concessão, tornando necessário e urgente a revisão extraordinária do contrato por meio da metodologia do fluxo de caixa marginal, em conformidade com a cláusula 19.3.4 do contrato, além da inclusão de mecanismos que permitam acompanhar variações macroeconômicas referenciadas e futuras. Fecha aspas. Ressalva a necessidade de que o pleito seja processado e analisado com urgência, pois o desequilíbrio contratual narrado, abre aspas, tem impactado gravemente a concessionária e sua cadeia de prestadores de serviços e fornecedores, o que pode impedir a regular continuidade das obras e serviços, bem como os prazos previstos no PER para a realização dos investimentos. Fecha aspas. Requer que seja reconhecido o desequilíbrio da equação econômica e financeira do contrato de concessão em seu desfavor. Requer também a aplicação do artigo 38 da Lei 9.784/99,
bem como de todas as garantias previstas na Lei de Processo Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente no que se refere à ampla possibilidade de instrução probatória e o dever de participação em contraditório do processo administrativo a ser instaurados. Abre aspas. Por fim, a concessionária reitera que resguarda seu direito de apresentar novos pedidos de equilíbrio econômico-financeiro contratual quanto aos impactos gerados pelos fatos ora narrados e ou por novos fatos ocorridos na execução do contrato e de concessão em tela. Ainda reforça que a alteração imprevisível do comportamento dos preços dos principais insumos empregados pela Rota de Santa Maria torna necessária a construção de um mecanismo que possibilite mensurar o impacto econômico-financeiro associado às oscilações que excedem a variação ordinária, que seria passível de ser contemplada na precificação considerada em sua proposta econômica. Diante disso, em linha com o entendimento expresso por órgãos como o DENIT, identifica-se como metodologia para a apuração do impacto a comparação entre o preço do insumo corrigido conforme tabela pública de preços específicos e preços corrigidos pelo IPCA. Constata-se que a concessionária se deparou com um impacto de R$ 27.723.844,11 em termos nominais, frente à oscilação extraordinária dos preços dos insumos verificada até agosto de 2022. O impacto, no entanto, não se limita ao verificado até o momento. A alteração de comportamento dos preços dos insumos está associada a eventos extraordinários cuja extensão abrange períodos futuros da operação da concessionária, de maneira que há impactos a serem mensurados ao longo dos anos seguintes. Logo, o mecanismo apresentado deve ser atualizado periodicamente com os dados realizados. É possível, porém, obter uma estimativa do impacto que poderá ser verificado nos próximos períodos para cada insumo analisado, considerando-se uma projeção de quantitativos a serem empregados pela concessionária e assumindo-se que a diferença dos preços entre o orçado originalmente e o realizado será mantida em um patamar constante. Considera-se os investimentos projetados para os próximos 6 anos. Estima-se que a concessionária poderá se deparar com um impacto de R$ 266.608.849,34 em termos nominais, frente à oscilação extraordinária dos preços dos insumos. Diante disso, a concessionária aguarda a expedida análise do poder concedente acerca dos fatos supracitados, a fim de que o desequilíbrio do ano 1 já comprovado seja considerado e que seja implementada fórmula que considere a variação incorrida ano a ano, bem como ocorra a revisão dos percentuais do estoque de melhorias, fator E, na forma da fundamentação prevista. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros, né, na informação número 44/2023, apresenta sua análise do pleito, cujos trechos a seguir destacamos. O edital de concorrência número 0001/2020, lançado no dia 23 de setembro de 2020, estabeleceu o critério de julgamento do certame de menor preço da tarifa básica de pedágio, constando que, abre aspas, as propostas elaboradas deveriam considerar todos os investimentos, tributos, custos e despesas necessários para a exploração da concessão, bem como os riscos assumidos pela concessionária e, caso necessário, a obtenção de financiamento conforme descrito na subcláusula 11.4. Da temporalidade dos fatos, aborda, 2 pontos, as datas de apresentação da proposta, da assunção do serviço, do início do surto de coronavírus e as medidas decorrentes. Apresenta a evolução dos índices de preços de commodities, insumos industriais, metais básicos, petróleo bruto, cimento asfáltico e aço entre janeiro de 2020 e abril de 2023. A metodologia apresentada como forma de estimativa para oscilações extraordinárias nos preços dos insumos mostra-se insuficiente para determinar o real impacto de determinado evento sobre os preços, porque atribui toda flutuação excedente ao valor do IPCA, como variação extraordinária. A criação de uma metodologia capaz de mensurar o efeito de cada tipo de evento deveria considerar o processo de formação dos preços de cada insumo, isto é,
quais são os componentes que afetam e contribuem para a definição do preço e, a partir disso, estimar a influência de cada um desses componentes quando há a ocorrência de eventos extraordinários. No caso em específico, agravamento da pandemia da Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia, apesar de ser observada a elevação dos preços de insumos como o cimento e o aço, não se consegue desagregar o efeito da variação cambial, dos custos de transporte, de possíveis sazonalidades e tendências a aumentos ordinários de custos de outros componentes que influenciam a formação dos preços desses produtos, fecha aspas. Dessa forma, indica que o indeferimento da metodologia proposta para a mensuração dos efeitos provocados sobre os preços dos insumos, abre aspas, contraria a matriz de riscos especificada no contrato de concessão, em razão de imputar como variação extraordinária dos preços dos insumos toda variação que estivesse acima daquele observado pelo índice de inflação estipulado em contrato, o IPCA, fecha aspas. Portanto, quanto à solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato decorrente do aumento de preço dos insumos necessária à execução de obras e serviços realizados pela concessionária entre setembro de 2021 e agosto de 2022, recomenda que não seja aceito. Justifica tal posicionamento por contestar a argumentação de que o evento, abre aspas, agravante da pandemia Covid-19 no ano 2021, fecha aspas, impactou de modo absolutamente extraordinário e inevitavelmente imprevisível os preços dos insumos da construção civil, pois a pandemia, em seus efeitos sobre a economia brasileira e mundial, já eram de conhecimento público, ainda que a magnitude e o prazo de influência fossem incertos. Além disso, os índices de preço de insumos essenciais ao setor de infraestrutura já apresentavam tendências de aceleração e especialistas em saúde já alertavam para as possibilidades de agravamento do cenário epidemiológico nacional. Acrescenta que a metodologia apresentada para mensurar o impacto de tais eventos se mostra insuficiente, pois desconsidera possíveis efeitos de outras variáveis sobre as oscilações dos preços dos insumos. Desta forma, possíveis efeitos originados de evento cujo risco for alocados à concessionária pelo contrato de concessão seriam incorporados como impacto extraordinário. A Diretoria de Assuntos Jurídicos da GERGS emite a informação número 118/2023 DJ, onde apresenta sua apreciação em síntese. Ocorre que a proposta econômica foi apresentada já em plena pandemia. Contudo, a Rota de Santa Maria afirma que, após o início da realização dos investimentos de custos inicialmente projetados para a realização das obras e serviços, foram fortemente impactados pelo agravamento da pandemia, que durou mais tempo do que esperado, bem como pela eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia no ano de 2022. Diz ter ressaltado em seu plano de negócio que os efeitos econômicos financeiros decorrentes da Covid, desconhecidos pelo mercado, caracterizariam riscos alocados ao poder concedente. O contexto da pandemia Covid-19 foi alvo de estudos jurídicos, econômicos e sociais em todo o mundo, não havendo que se contestar o impacto na cadeia produtiva global. Em pareceres importantes, tanto da Advocacia Geral da União quanto as advocacias públicas dos Estados, além dos tribunais de contas da União e dos Estados, posicionaram-se pela efetiva caracterização de área extraordinária, totalmente imprevisível, assegurando direito de reequilíbrio em áreas contratuais importantes, a exemplo das ligadas à infraestrutura, dentro de qual se insere a concessão de rodovia. No entanto, apesar de indiscutível adequação jurídica dos fatos à área extraordinária do contrato, cujo risco estaria efetivamente alocado ao poder concedente, o direito ao reequilíbrio, via revisão extraordinária, necessita ser demonstrado e averiguado caso a caso, na exata medida dos prejuízos comprovados, a teor do que expressamente dispõe a subcláusula 20.1.2 do contrato de concessão número 20/2021. Ocorre que, analisado as alegações do documento que pleiteia a diretoria de tarifas observa que, no tocante à pandemia, abre aspas, seus efeitos sobre a economia brasileira e mundial já era de reconhecimento público, ainda que a magnitude e prazo de influências fossem incertos. Nessa esteira, à luz da melhor doutrina jurídica, há de se pontuar que o direito ao reequilíbrio não pode ser aferido indistintamente. Mesmo que não se
mesmo que não se recuse crédito aos argumentos que referem aos desdobramentos advindos tanto da pandemia quanto da guerra, ainda existe direito objetivo ao reequilíbrio e, sim, direito subjetivo. Deste modo, o pedido contido no presente processo administrativo extrapola o entendimento puramente jurídico, sendo pertinente destacar parte dos ensinamentos retirados da cartilha produzida pelo TCE do Espírito Santo, com orientações acerca dos requisitos para a demonstração técnica da necessidade do reequilíbrio econômico e financeiro. Diante da análise, e não obstante as situações da crise, em razão das quais Rota Santa Maria pleiteia a revisão dos pilares econômico-financeiros dos contratos de concessão número 20/2021, opinamos o indeferimento da pretensão da concessionária, especialmente frente ao elucidativo entendimento da diretoria de tarifas. Fecha aspas. No ofício RSM, número 187/2023 PC-ADN, a concessionária faz referências à reunião realizada com membros da GERGS, do Poder Concedente e da Secretaria de Parceria e Concessões, no qual foi tratado o aumento extraordinário dos preços dos insumos e expostos os fatos e fundamentos que embasaram o pleito em apreço, onde citou-se estudo realizado pela Tendência Consultorias Integradas a pedido da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovia, a BCR, o qual foi juntado ao presente processo. Diante do estudo apresentado, a Diretoria de Tarifas emite a informação número 83/2023-DT, onde apresenta, em síntese, as seguintes considerações. O estudo elaborado pela empresa Tendências Consultoria não é um estudo de caso específico da concessionária, ou seja, não demonstra o cenário à época de lançamento do edital número 0001/2020. Dos 3 modelos preditivos estimados, foi considerado apenas aquele denominado modelo 2019, pois abrangia dados dos anos 2010 a 2019, sendo mais próximo do período de lançamento do edital. Com relação aos resultados, o modelo 2019 foi capaz de prever a elevação dos preços dos insumos pertencentes aos grupos de cimento e diesel, de modo que os valores estimados se aproximaram aos valores observados em 2020 e 2021. Para os demais produtos, as estimativas ficaram abaixo dos preços observados. Dos 12 insumos considerados no estudo, os produtos CAP 30/45, emulsão asfáltica, preço médio do aço, CA, vergalhões e arames de aço carbono e chapa de madeira compensada resinada, apresentaram incrementos nos preços significativamente maiores que o valor estimado pelo modelo preditivo. Em termos econômicos e estatísticos, costuma-se utilizar os conceitos de risco e incerteza para avaliar a possibilidade de ocorrência de um evento. Na data do lançamento do edital número 0001/2020, a pandemia da Covid-19 havia sido declarada há pouco mais de 6 meses, sendo, portanto, um evento de conhecimento público. Os cenários quanto ao agravamento e o abrandamento da pandemia e seus efeitos sobre variáveis econômicas poderiam ser considerados pela concessionária, visto que esses conteriam diferentes riscos associados à sua ocorrência. O desequilíbrio demanda e oferta teve efeito sobre os preços desses produtos, o qual foi agravado pelas constantes valorizações cambiais. O aumento dos preços dos insumos cotados em dólar e a demanda internacional aquecida estimularam o direcionamento de parte da produção local para a exportação. Ao mesmo tempo, a valorização da moeda estrangeira elevou os custos de insumos importados. Essa situação foi acentuada pelo aumento dos fretes internacionais e pelos gargalos logísticos provocados pela redução da movimentação dos transportes de carga. Em suma, fortalece a argumentação de que, abre aspas, à época do lançamento do edital número 0001/2020, eventos como agravamento e ou abrandamento da pandemia poderiam ser considerados pelas licitantes para a determinação da tarifa básica de pedágio, tendo em vista o contexto econômico e epidemiológico. Fecha aspas. Desta forma, reitera a recomendação de que não seja aceito o pedido de recomposição econômica e financeira em virtude do aumento extraordinário dos preços dos insumos feito pela concessionária Rota Santa Maria. Ressalta também que não houve manifestação da concessionária sobre as críticas realizadas à metodologia de apuração do impacto dos eventos citados como causadores sobre os preços dos insumos.
Mediante o encaminhamento número 127/1273/2023 DG, a Diretoria-Geral apresenta o resumo do expediente e o encaminhamento para a decisão do Conselho Superior, recomendando o indeferimento do pleito. Recebido o processo para a relatoria em 11 de setembro de 2023, emitimos o ofício número 334/2023 ao Poder Concedente CELT e à Secretaria de Parcerias e Concessões CEPAR para manifestação conforme disposto no item 20.2.4 do contrato de concessão número 20/2021, visando a celeridade e economia processual. Sugerimos a manifestação de abordasse o previsto item 20.2.8 do contrato, acerca da modalidade de alteração contratual a ser utilizada, de forma a abreviar e otimizar o rito processual, caso haja a decisão pelo cabimento da recomposição requerida. De acordo com o disposto nas resoluções normativas número 49/2019 e 34/2016, tratando-se de matéria relacionada à revisão tarifária extraordinária, foram realizada a consulta e audiência pública número 04/2023. Encaminhando o expediente à área técnica para o exame das contribuições recebidas, a Diretoria de Assuntos Jurídicos apresenta a informação DJ número 283/2023 DJ, com análise dos argumentos trazidos pela consulta pública, com o enquadramento legal e contratual do tema e, por fim, com o exame das contribuições. A conjuntura global marcada pela pandemia de Covid-19 e o conflito entre Rússia e Ucrânia tem desencadeado impactos significativos nos mercados econômicos, influenciando diretamente os preços dos insumos utilizados em obra e infraestrutura rodoviária. As prescrições relativas à área extraordinária dos contratos, incerta para serem realizados diante de eventos imprevisíveis e de consequências incalculáveis, são centrais na avaliação jurídica desses impactos. Desse modo, a pandemia e o conflito Rússia-Ucrânia podem ser considerados como eventos de força maior, ensejando negociações entre as partes contratantes para ajuste dos termos contratuais. A aplicação de mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro torna-se essencial para mitigar o desequilíbrio financeiro causado pelo expressivo aumento dos preços dos insumos utilizados na execução dos serviços. Quanto à redação da análise que redundou na nossa anterior manifestação, deixou-se clara a caracterização jurídica da área extraordinária. Além disso, e de todos os documentos examinados e acostados ao expediente, há de se pontuar modo argumentativo que a congênere, a NTT, que inicialmente, assim como a GERGS e outras agências estaduais, refutou o pleito de reequilíbrio solicitado tanto pela ABCR quanto por várias concessionárias sobre regulação federal e ou estadual, recentemente evoluiu no seu entendimento, conforme se extrai da nota técnica número 5.836/2023, incerta no processo número 50.508.3176/222-49, cuja análise técnica foi motivada justamente pelo aumento dos custos e preços de insumos e serviços de obras rodoviárias em decorrência dos efeitos deletérios da pandemia da Covid-19, declarada em 11 de 3 de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e da guerra entre Rússia e Ucrânia, que acontece no leste do continente europeu. Fecha aspas. Por conclusão, no mérito, tanto a pandemia quanto a guerra entre Rússia e Ucrânia são enquadráveis como caso fortuito e força maior, consolidando a área contratual extraordinária para fins de aplicação da teoria da imprevisão e do enquadramento no contido na subcláusula 19.3.4 do contrato de concessão número 20/2021. Em 15 de dezembro de 2023, o secretário de Logística e Transporte caminha a GERGS o processo PROA número 23/0400-0000550-3, onde acolhe nota técnica jurídica conjunta das procuradorias setoriais junto à CEPAR e CELT e submete o expediente para análise e deliberação na GERGS. Indica o parecer que, abre aspas, a partir da análise dos elementos e evidências trazidos no presente expediente, foi possível constatar que a pandemia Covid-19 e a guerra da Ucrânia caracterizaram-se como fatos exógenos que ensejam o direito
do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que comprovado o nexo de causalidade com a elevação dos custos da concessionária e a efetiva demonstração de realização de despesas. Por ocasião da identificação efetiva dos efeitos dos eventos exógenos sobre o contrato de concessão, bem como do dimensionamento do valor dos desequilíbrios, deverão ser desconsiderados os riscos ordinários assumidos pela concessionária quando da apresentação da proposta econômica e firmatura do contrato, seguindo metodologia e apuração a ser definida pela AGERGS, fecha aspas. Em sua conclusão, expõe que, a, em virtude da concessão se tratar de serviço de longo prazo, é natural que ocorram variações que devam ser absorvidas pela concessionária, nos termos da modelagem e matriz de risco contratual. No entanto, tratando-se de eventos exógenos, cujas circunstâncias são imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis e para os quais o risco foi alocado ao poder concedente, merece o processamento do pleito do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de comprometer o fluxo de caixa da concessionária e própria viabilidade do projeto. Encontrando-se a pandemia Covid-19 como caso fortuito ou força maior, que comprovadamente tenha resultado na elevação dos preços dos insumos que integram a concessão, caso demonstrado o efetivo impacto na aquisição de tais insumos pela concessionária e não sendo tal risco segurável por, no mínimo, 2 seguradoras, estará caracterizado evento de responsabilidade do poder concedente nos termos da subcláusula 9.3.4 do contrato de concessão. C. A identificação dos efeitos produzidos no contrato de concessão e o dimensionamento valor do desequilíbrio deverá desconsiderar os riscos de ordinária assumidos pela concessionária por ocasião da apresentação da proposta econômica e firmatura do contrato, seguindo metodologia de apuração a ser definida pela AGERGS. D. A AGERGS poderá se valer de outros elementos para a caracterização do valor desequilibrado, como, por exemplo, da variação identificada em tabelas referenciais dos insumos, desconsiderando-se a médica história de oscilação de preços identificados nos termos da sugestão da nota técnica DCPPP número 19/2023 e da subcláusula 20.4.2 do contrato de concessão. E a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será apurada pela AGERGS, utilizando-se da metodologia do fluxo de caixa marginal nos termos da subcláusula 20.3.2.3 e 20.4 do contrato. F. O item de reequilíbrio deverá ser aplicado somente nos marcos temporais entre o início e o término dos efeitos desses eventos de caso fortuito ou força maior nos preços dos insumos e por consequência dos custos diretos das obras rodoviárias realizadas nesse período, que ainda será objeto de avaliação e determinação. G. Não merece acolhimento o pedido de formalização do termo aditivo para fins de inclusão de fórmula de recuperação automática do preço dos insumos, haja visto que tal disposição contratual acarretaria a modificação das premissas que estabeleceram a alocação de riscos originários, suprimindo por completo a responsabilidade da concessionária pela variação ordinária dos preços de insumos. H. Não prospera, igualmente, a tese de que a supressão do IPCA se prestaria a resguardar os riscos ordinários da concessionária, já que é disso que a variação dos insumos não necessariamente acompanha o índice de preço ao consumidor amplo. E não merece conhecimento a proposta de alteração dos percentuais de estoque de melhoria no pico do valor dos insumos. Eventual discrepância que, porventura, seja identificado como reflexo direto da pandemia e da guerra da Ucrânia, deverá ser apurado caso a caso por ocasião da efetiva execução de obras pelo estoque de melhoria. J. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deve sempre ser proposto de forma retrospectiva, ou seja, após incorrido o evento de desequilíbrio. Não há, assim, nem ao menos como se considerar o valor projetado pela concessionária do desequilíbrio prospectivo no valor de R$ 266.608.849,34 do ano 2 ao ano 7. E, por último, item K. A fim de resguardar o poder concedente melhores condições de deliberar quanto aos mecanismos a serem utilizados para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, especialmente para avaliar o efetivo impacto pecuniário, o pronunciamento deste quanto à modalidade de recomposição a ser empregada deverá ser postergado para o momento subsequente à decisão da AGERGS,
na forma da subcláusula 20.2.8 e 22.9 do contrato de concessão. Em 25 de fevereiro de 2024, a concessionária apresenta o ofício RSM número 073/2024 PC ENGE, citando a não resolução do pleito apresentado até o momento e encaminhando a consolidação do desequilíbrio ocorrido no ano 2 da concessão, bem como apresenta a comprovação dos custos incorridos no ano 1. A diretoria de tarifas emite, então, a informação DT número 18/2024, com análise das contribuições da consulta e audiência pública. Indica que, em geral, as manifestações abordaram a complexidade do tema e a importância da duplicação da RSC 287, bem como de obras e serviços realizados pela concessionária. Grande parte dos posicionamentos alinharam-se à manifestação da concessionária que o agravamento da pandemia Covid-19 e a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia impactaram diretamente os preços dos insumos necessários à realização de obras e serviços da concessionária, onerando-a substancialmente de forma que a continuidade da concessão seria incerta caso o pleito não seja acolhido. Avalia também os estudos de nota técnicas de CPP-CEPAR, número 19/2023, e jurídica conjunta CEPAR/CELT, número 03/2023, bem como o ofício RSM, número 73/2024, PC, apurando o valor estimado para os 2 primeiros anos da concessão. Deixa claro que, abre aspas, o que se questiona e debate é se tal variação nos preços poderia ser prevista e, portanto, incorporada ao valor da tarifa básica de pedágio apresentada pela concessionária ou não. No caso de ser entendido haver extraordinariedade no aumento dos preços, deve ser analisada e apurada a magnitude da variação dos preços que se caracterizariam como imprevisíveis, visto que a alocação de riscos abrange parcialmente algumas variações de preço dos insumos, como sendo riscos alocados à concessionária, fecha aspas. Destaca alguns equívocos por parte da concessionária em relação ao modelo de machine learning apresentado no estudo elaborado pela Tendências. Pontua que, ao comparar detalhadamente a evolução dos preços reais dos insumos e dos preços estimados pelo modelo, encontrou-se alguns valores previstos idênticos para alguns insumos e também variação mensal positiva superior a 15% para pelo menos período de amostra. Contudo, comparando as médias das variações para o período anterior e posterior e a apresentação das propostas econômicas, como amostras idênticas e restritas a 20, observadas a partir do teste T, apenas os insumos CAP 3045, sinalização vertical e pavimento concreto, cimento Portland, rejeitaram a hipótese nula de que as suas médias seriam iguais para os 2 períodos. Por conclusão, entende-se que há evidência que corroboram os argumentos apresentados pela concessionária nesse pleito. Entretanto, no que concerne a metodologia de apuração de quais insumos apresentaram variação extraordinária e de como mensurar o seu impacto sobre os custos da concessionária, entende necessária maior análise, pois os estudos apresentados requerem maior aprofundamento e considera inadequada a proposição da metodologia proposta para identificar os custos incorridos. Dessa forma, recomenda que seja acolhido parcialmente o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Mediante o encaminhamento número 688/2024 DG, o diretor-geral retorna o processo ao Conselho Superior. No ofício RSM número 110/2024, de 11 de abril de 2024, a concessionária sugere a criação de um grupo de trabalho para estabelecer uma metodologia de cálculo para a quantificação do reequilíbrio interno, visto que a diretoria de tarifas indicou que a metodologia apresentada careceria de maiores análises. Refere ainda que, caso se repute necessário, a concessionária se manifeste de acordo quanto ao seu acionamento da previsão do artigo 56 do Decreto Estadual número 53.490/2017, ou seja, que seja contratado um suporte independente e especializado da matéria para assessorar o grupo de trabalho e esgotar todas as metodologias possíveis para quantificar o aumento extraordinário e definir a que se mostra mais justa e adequada ao contrato número 20/2021. Em 12 de junho de 2024,
a concessionária protocola o ofício RSM número de 166/2024 PCADM, onde apresenta sugestões de aplicação na medida de reequilíbrio cautelar como forma de mitigação dos efeitos do desequilíbrio decorrente da alta de preço dos insumos sobre a concessão. Faz referência à consolidação do reconhecimento do mérito e à proposta apresentada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, que trouxe como novidade a aplicabilidade do reequilíbrio cautelar nos contratos de concessão afetados pela pandemia Covid-19 e da guerra entre Rússia e Ucrânia. Cita a sugestão da Gerência de Gestão e Fiscalização Econômico-Financeira Rodoviária de 23/5/2024, no processo número 50.500.183176/2022-49, de adotar a implementação de reequilíbrio contratual cautelar na ordem de 50% ou 60% do valor total dos desequilíbrios apurados pelos estudos. Refere ainda que, no âmbito desse pleito, já foi encaminhado o cálculo dos desequilíbrios efetivamente incorridos, assim como a composição dos custos através da compilação de faturas e comprovantes de pagamentos para os anos 1 e 2 da concessão, que totalizou R$ 41.982.436,65, a preço de maio de 2029. Na mesma linha que vem sendo proposto no âmbito federal, sugere a aplicação de 60% desse valor na próxima revisão tarifária, agosto de 2024, o que resulta em R$ 25.189.462. Diante do exposto, a concessionária solicita a aplicação do reequilíbrio cautelar em relação ao pleito do aumento extraordinário dos preços dos insumos, relativamente a uma parcela dos valores apurados e apresentados pela concessionária a título de sobrecusto dos anos 1 e 2 da concessão, visando a aplicação da revisão tarifária para 29 de agosto de 2024. Por fim, registra-se que todas as contribuições recebidas na consulta pública e a ata da audiência, bem como a análise das contribuições realizadas pela área técnica, estão disponibilizadas no site da GERGS. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, conselheiro. Um relatório bastante detalhado. Agora, vamos para a nossa fase de sustentação oral. Nós temos aqui inscritos o doutor Floriano. Deixa eu só pegar aqui. Doutor Floriano de Azevedo Marques Neto e doutora Mariana Magalhães Avelar, pela Rota de Santa Maria. Boa tarde, doutora Mariana. Pergunto se o doutor Floriano está presente. Serei somente eu, conselheira Luciana. Ah, certo. Então, são 14h39, a senhora tem 14h40 agora, a senhora tem a palavra por 10 minutos. Muito obrigada, conselheira Luciana de Carvalho, a cumprimento e também cumprimento ao relator conselheiro Petersen, na pessoa de todos aqui presentes, conselheiros e demais participantes. Como muito bem já situado pelo relatório, trata-se de um pleito que endereça a ocorrência do aumento extraordinário, imprevisível e inevitável dos custos dos principais insumos dessa concessão. Falamos, então, de insumos asfálticos, combustível, aço, cimento, né, acontecido a partir do início de 2021, em razão dos já conhecidos efeitos conjuntos que resultaram do agravamento da pandemia de Covid-19 e da própria guerra entre a Rússia e a Ucrânia, efeitos esses sentidos em todo o mundo, contratos públicos e privados. Tal situação, como já reconhecido, configura uma área extraordinária para fins de aplicação da teoria de imprevisão, enquadrada em previsão contratual, que é a subcláusula 19.3.4 do contrato de concessão 20 de 2021. Preliminarmente, eu gostaria de tratar da importância da resolução desse pleito, considerando que, no fim desse mês de agosto, a concessão da RCC de 287 atinge a marca de 3 anos. 3 anos nos quais centenas de milhões de reais já foram investidos no sistema viário gaúcho. E como vossas excelências sabem, nos próximos 5 anos, mais de 130 quilômetros desta rodovia serão duplicados, além de diversas obras de arte especiais, como viadutos, interseções, marginais. São dezenas de melhorias que
poderão transformar a RSC 287 em uma das melhores rodovias do Estado. E para que isso seja possível, a manutenção da equação do equilíbrio econômico-financeiro é essencial. Essa é uma medida que não interessa apenas a concessionária ou seus acionistas, é uma medida que interessa, sem nenhum exagero, a toda a sociedade gaúcha e ao Brasil, considerando a importância de manter a saúde financeira de uma concessão que é essencial para a reconstrução da infraestrutura logística do Estado do Rio Grande do Sul. Quanto ao cabimento do pleito, em especial, há diversas manifestações favoráveis do próprio poder concedente. Ressalto aqui, por exemplo, a nota técnica conjunta 3 de 2023, tanto a CELT quanto a CEPAR aprovam o método do reequilíbrio por se tratar um evento extraordinário. Temos também nessa agência uma informação DJ 283, emitida pela diretoria jurídica, indicando que tanto a pandemia quanto a guerra são enquadráveis como casos fortuito e força maior, e consolida-se assim a ocorrência de uma área extraordinária passível de reequilíbrio. Eu gostaria de ressaltar que a concessionária cumpriu com seu dever de instruir esse pleito com os fundamentos de direito à quantificação do respectivo desequilíbrio. Foi um pleito apresentado com respaldo de um estudo técnico robusto, feito por uma das melhores empresas do Brasil, a Tendências Consultoria Econômica. Essa não é só uma opinião minha, é uma consultoria que está ranqueada como top 5 pelo Banco Central e também pelo Prisma Fiscal do Ministério da Economia, em virtude da acurácia das suas projeções de mercado. Esse estudo, ele confirmou o caráter excepcional, tanto quanto também da imprevisibilidade dos eventos. Todas as premissas e as bases desses estudos foram repassadas de forma aberta para que fosse permitido o seu escrutínio. Essa análise revelou esse aumento extraordinário e inevitável que superou drasticamente as variações históricas dos insumos considerados no pleito. Por exemplo, enquanto o IPCA registrou um aumento de meros 11%, cimento asfáltico, nessa época, teve um aumento de 56%. E como já antecipado, após a audiência pública acontecida, em 2023, novos pareceres das diretorias da AGERGS também foram emitidos, e, nesse sentido, não há controvérsia, então, quanto à questão do direito, mas sim, então, somente quanto à metodologia de cálculo para a qualificação desse desequilíbrio. Diante disso, em uma demonstração patente da sua boa-fé, a concessionária, por um ofício 110 de 2024, indicou que estava aberta a criação de um grupo de trabalho, um grupo que pudesse, então, encontrar de forma consensual a metodologia mais adequada pelo contrato de concessão. Então, há abertura ao diálogo a todo tempo. A Rota Santa Maria também pleiteou, como foi muito bem dito no relatório, a aplicação de um reequilíbrio cautelar para que a concessão não continuasse sendo prejudicada e a sustentabilidade aviltada em virtude dos fatos ocorridos. Essa solução cautelar, ela tem um fundamento no próprio contrato, pela questão do poder cautelar da administração, conforme cláusula 26.6 do contrato, também já foi acolhida pela NTT, que deferiu, né, o reequilíbrio cautelar, enquanto, junto com a ABCR, na ocasião dos contratos federais, tem construído uma metodologia consensualmente para quantificar esses reequilíbrios por eventos semelhantes ao que são aqui alegados. Diante disso, eu gostaria de ressaltar os pedidos realizados pela concessionária Santa Maria para que se dê provimento e reconhecimento no mérito do pedido em virtude do aumento extraordinário dos preços de insumo ocorridos em razão dos efeitos do agravamento da pandemia de Covid, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e também considerando as divergências metodológicas apontadas pelas áreas técnicas, que se ordene esse processo para que sejam estabelecidos prazos e diretrizes para a condução e desenvolvimento do respectivo processo, bem como considerando o risco de dano iminente, que seja aplicado uma medida cautelar de reequilíbrio, sugerido por nós em 60% sobre os valores já apresentados e comprovados em relação aos anos 1 e 2 da concessão, de modo a mitigar os nocivos efeitos da perpetuidade desse desequilíbrio. Foram demonstradas, nesse caso, que a pretensão é provável e razoável, em virtude da prova cabal do aumento extraordinário dos preços colocados e da previsão da possibilidade de uma medida cautelar, não só pelo contrato, mas como também em precedentes da ANTT, comprovação também de um perigo iminente, que justifica o perigo em mora em virtude do comprometimento grave da saúde financeira da concessão, que seria um fator
que comprometeria a execução de obras extremamente importantes, como a duplicação e a construção de passarelas, viadutos e marginais, que se pretende fazer nos próximos 5 anos, além de que se tornar uma medida completamente reversível, uma vez que é possível que seja aplicada a diferença em eventuais valores, subtraindo da revisão tarifária subsequente, não havendo, portanto, qualquer risco de prejuízo ao erário. Muito obrigada. Encerro aqui a sustentação. Obrigada, doutora Mariana. Nós não temos inscrições do poder concedente e dos usuários, mas já registro aqui a presença do poder concedente, os representantes da CEPAR e da CELT, nossa CEPAR, antiga CEPAR, hoje Secretaria de Reconstrução Gaúcha, e da Secretaria de Logística e Transporte, e também de usuários. Caso queiram fazer o uso da palavra, está aberto, né, só basta acusar aí o interesse. Eu vejo ninguém, né? Ok. Então, vamos retomar aí a nossa voto com o conselheiro Petersen. Por favor, pode prosseguir, conselheiro. Item 2 da fundamentação. O contrato de concessão número 20/2021 foi firmado entre a Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Gergs e a concessionária Rota Santa Maria S.A., para exploração da infraestrutura e prestação de serviços públicos de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da capacidade de trecho da rodovia RSC 287 entre os municípios de Itabaí até Santa Maria. O referido contrato disciplina a forma de prestação de serviços concedidos, especificando direitos e obrigações das partes ao longo de sua vigência, quanto à regulação, quanto à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas cláusulas de concessão número 20, quanto aos procedimentos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro das cláusulas 20.2.2 do contrato, e quanto à questão da alocação de risco entre as partes referidas na cláusula 20.1, estão previstas na cláusula 19, na cláusula 19.1 do contrato. Conforme relatado, a apreciação jurídica da Gergs, bem como a do poder concedente, conclui-se que tanto a pandemia Covid-19 quanto a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia enquadram-se como casos fortuito ou força maior e que, tratando-se de eventos exógenos, cujas circunstâncias são imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, para os quais os riscos foram alocados ao poder concedente, merece processamento o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de comprometer o fluxo de caixa da concessionária e a própria viabilidade do projeto. No entanto, para a apuração do efetivo impacto na elevação do preço de aquisição dos insumos pela concessionária, encontram-se algumas divergências sobre qual magnitude da variação se caracteriza como imprevisíveis e o que já deve estar contemplado no valor da tarifa básica de pedágio. Assim, resta a necessidade de aprimoramento da metodologia final para a quantificação dos custos incorridos extraordinariamente, o que deverá ser providenciado por esta agência. Assim sendo, entendemos que a proposta trazida pela Rota Santa Maria de adotar critério apresentado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre para a adotação do reequilíbrio cautelar enquanto se apura os valores reais decorrentes do pleito em tela, torna-se a melhor decisão no presente momento. A medida cautelar permite evitar que se acumulem passivos financeiros que podem onerar ainda mais as tarifas, caso sejam postergadas para o próximo ano. Percebe-se dos documentos juntados ao expediente que a NTT reconheceu o mérito dos pleitos de reequilíbrio quanto aos mesmos fatos para as concessões federais e indica a implementação de um reequilíbrio contratual cautelar na ordem de 50% ou 60% do valor dos desequilíbrios apurados. No parecer número 216/2020/Conjur-Minfra/CGU/AGU, publicado em 15 de abril de 2020 pela Advocacia-Geral da União, se reconhece a pandemia da Covid-19 como evento de área extraordinária.
abre aspas, sendo que esse evento, ou pelo menos seus efeitos, não poderiam ter sido previstos, antecipados pelos concessionários quando a apresentação de suas propostas nos respectivos leilões e tampouco poderiam ter sido por eles evitados. Fecha aspas. Contudo, é importante frisar que o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da Rota de Santa Maria apresentou valores realizados até o ano 2 da concessão, apurados em R$ 41.982.436,65, e refere que há impactos a serem mensurados ao longo dos investimentos projetados para os próximos 6 anos. Entretanto, restou claro na instrução do presente expediente, em especial na análise da nota técnica jurídica conjunta CEPAR/CELT, número 3/2023, a qual me reporto, que, abre aspas, o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deve sempre ser proposto de forma retrospectiva, ou seja, após incorrido o evento de desequilíbrio. Não há, assim, nem ao menos como se considerar o valor projetado pela concessionária de desequilíbrio prospectivo no valor de R$ 266.608.849,34 do ano 2 ao ano 7. Fecha aspas. No mesmo sentido, reitera as demais proposições e fundamentos da referida nota técnica quanto à rejeição para implementação de forma que considere a variação incorrida ano a ano, bem como quanto à revisão dos percentuais de estoque de melhorias, fatoria. Quando a sugestão da concessionária para o reequilíbrio seja objeto de recomposição no próximo processo revisional de tarifas, ressalva-se que cabe ao poder concedente decidir acerca da modalidade de alteração contratual a ser adotada. Porém, buscando dar maior celeridade a essa decisão, caso o poder concedente não delibere por modalidade diversa e nos termos da cláusula 20.2.10 do contrato, entendemos que já deve ficar estabelecida a aplicação de 50% do valor requerido no próximo cálculo de revisão tarifária ordinária como medida de reequilíbrio econômico-financeiro cautelar. Destacamos ainda que a data base para o reajuste anual das tarifas está estabelecida para o próximo dia 30 de agosto. Assim sendo, recomenda-se que o poder concedente apresente a referida manifestação no menor prazo possível. Por fim, das participações da consulta pública e da audiência pública, cabe registrar a ampla participação da sociedade, representadas pelos usuários, fiéis, Ministério Público, deputados, prefeitos e a BCR, cujas manifestações colaboraram para o aprimoramento das decisões dessa agência. Diante de todo o exposto, encaminho o voto a seguir. Posso encaminhar o voto, conselheiro? Sim, conselheiro, por favor. Item 3 do voto. 1. Dá parcial provimento ao pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro apresentado pela concessionária Rota de Santa Maria em razão dos aumentos extraordinários dos preços dos insumos, considerando-se apenas os valores incorridos adicionalmente nos anos 1 e 2 da concessão. Determinar a diretoria-geral da AGERGS a criação de grupo de trabalho para estabelecer a melhor metodologia de quantificação do exato montante a ser considerado para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato número 20/2021. 3. Notificar o poder concedente para que decida acerca da modalidade de alteração contratual a ser utilizada no prazo de até 30 dias, nos termos da cláusula 20.2.8 do contrato de concessão número 20/2021. 4. Decorrido o prazo referido no item anterior, sem que haja manifestação do poder concedente, o valor de R$ 20.991.218,33, referente a 50% do valor requerido, será considerado no próximo cálculo da revisão tarifária ordinária como medida de reequilíbrio cautelar, conforme cláusula 20.2.10 do contrato de concessão número 20/2021. 5. As diferenças decorrentes do montante total final apurado serão compensadas na revisão tarifária ordinária subsequente. 6. Atendido o disposto nos itens 2 e 3, o processo deverá ser encaminhado ao poder concedente para formalização do reequilíbrio econômico-financeiro em termo aditivo, conforme cláusula 20.2.11 do contrato de concessão número 20/2021. E 7. Recomendar ao poder concedente
que a decisão prevista no item 3 ocorra o mais breve possível, tendo em vista que a data base para o reajuste anual das tarifas está estabelecida para o próximo dia 30 de agosto. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Petersen. Um extenso voto, bem trabalhado, meus cumprimentos. Passo a revisão do conselheiro Algir Lorenzon. Obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência e os eminentes conselheiros, conselheiro relator, conselheiro Petersen, conselheiro Porce, conselheiro Spilk e nosso diretor-geral e todas as pessoas que estão participando desta sessão. E na revisão deste processo, eu registro que, em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigada. Bem, vamos passar, então, ao momento, de debates, observações, questionamentos. Gostaria de perguntar para o conselheiro Alexandre Porce e para o conselheiro Marcelo Spilk se tem alguma observação, algum questionamento. Não tem observações, presidente. Também não da minha parte. Certo. Então, vamos iniciar aqui a votação pela ordem regimental. Eu voto acompanhando o conselheiro Paulo Roberto Petersen na integralidade. Questiono agora o conselheiro Porce. Acompanho o relator. Conselheiro Spilk. Também acompanho o voto do relator. Muito obrigada. Então, por unanimidade, o Conselho Superior acompanha o voto do relator, dando deferimento parcial ao pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, com base, pleiteado pela concessionária, com base no aumento de insumos em razão da pandemia de Covid e da guerra Ucrânia e Rússia. Vamos passar, então, agora para o segundo processo, número 56.3900.237, que trata da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão operada pela concessionária Rota de Santa Maria, S.A., em razão de alterações nas condições do pavimento. O relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Por favor, conselheiro Petersen, que sorte que o senhor não está com a voz como a minha, consegue ler bastante. Mas vai ser breve, conselheira. Prezados conselheiros, esse processo estava pronto aqui para ser relatado, só que, tendo em vista os memoriais que foram encaminhados no último sábado, dia 10/8, pela concessionária Rota de Santa Maria, em especial ao tocante nos parágrafos 5 e 6 da página 4 desses memoriais, que todos os conselheiros receberam também, eu sugiro retirar a matéria de pauta e baixar o presente processo às áreas técnicas para análise do mérito e, caso seja entendido dar provimento ao pedido da concessionária, que seja indicado o quanto a ser ressarcido pela nossa área técnica. Então, conselheiro, pelo regimento, é necessário a leitura... Fazer a leitura do relatório? Eu posso fazer, do relatório, não tem porque, problema nenhum. Só para esclarecer melhor também quem está ouvindo. Então, vamos lá. Só um minutinho, só para eu esclarecer. É necessário, então, a leitura do voto, né? Do relatório, desculpe, e, eventualmente, né, a sustentação oral da empresa. Se for o senhor que quiser tirar de pauta, ok, né, o senhor é o relator, ou, caso não seja,
Então, até poderia haver um voto, né? Então, vamos aguardar a sequência do regimento. Então, eu lhe pediria para ler Ok. o relatório. Então, vamos ao relatório. Mas, presidente, permite, conselheiro Peterson. Pois não? E se nós vamos reexaminar o processo todo a partir do exame técnico feito, sendo baixado de diligência, esse relatório ele deixa de existir. Não, é que Ele deixa de hoje, existir. Porque nós que vamos acontece? fazer o relatório em relação ao que contém o processo até esta altura. Mas neste processo, nesta altura que nós estamos examinando, não consta nele o exame do que foi encaminhado posteriormente pela parte. Aí sim, aí nós teremos que ter este relatório com o acréscimo daquilo que vier. Agora, deixa de existir este relatório aqui, porque ele não tem razão. Pode até ser o mesmo depois, mas neste momento não está sendo contemplado aqui o que contém a parte. É o que eu não ela sei, postulou. conselheiro, se a empresa não vai querer fazer, por exemplo, sustentação oral, né, que é o direito dela. Então, assim, eu sugiro que se cumpra, a não ser que a empresa dispense a sustentação oral e o próprio conselheiro relator, que é o conselheiro Petersen, peça vista. Mas caso ele não seja ele a pedir vista, é direito da empresa fazer a sustentação oral, né? Não. Direito sempre é, presidente, mas eu quero dizer, o conselheiro Petersen está fazendo o que nesse momento? Retirando a matéria de pauta. Não, pois é isso que eu quero perguntar Então, se para ele ele. retira a matéria de pauta, não tem necessidade de ler relatório. Porque o relatório, por que ele está retirando? Porque, em outra ocasião, ele vai ler o relatório. Isso sim. Quer dizer, eu não vejo, Não, aí a pergunta por é... economia processual, Sim. por economia processual, eu não vejo. Não, é que Tudo não bem. ficou claro para mim, Mas conselheiro. a sustentação oral pode ser feita, aliás, se quiser fazer sustentação oral, vai haver o momento que nós vamos examinar o processo. Hoje nós não estamos examinando o processo. Por quê? Porque está sendo retirado de pauta. É isso que eu só Não quero é? perguntar para o conselheiro. Conselheiro relator, então, ele está retirando de pauta isto, conselheiro Petersen? Sim, Não. exatamente. Ah, o senhor está... Tá. Eu estou retirando pensei- de pauta Tá o bem. processo Então, eu para não tinha baixar em compreendido. diligência a área técnica, Tá técnica, em virtude dos memoriais que foram acostados agora, no sábado, dia 10/8, os memoriais, Uhum. e especialmente no tocante aos parágrafos 5º e 6º da página 4 desses memoriais. Então, em relação a esses memoriais que me trouxeram algumas dúvidas em relação à compreensão da matéria, né, e que pode alterar sensivelmente o meu voto em relação a esses memoriais, eu solicito que esse processo seja retirado de pauta e que seja baixado a área técnica, né, então determino que ele seja baixado a área técnica para análise do mérito em relação ao provimento do pedido da concessionária e assim entendido o mérito, que seja apurado o quanto, né, que seja indicado o quanto que deverá ser da recomposição desse reequilíbrio econômico-financeiro desse processo. Essa é a minha Não, solicitação. tá bem. Não, então eu peço desculpas, eu não tinha entendido que o senhor estava retirando de pauta hoje. Ok, está certo, conselheiro Lorenzon, sem problema. Então, só vou dar a palavra rapidamente, algum esclarecimento, doutora Mariana? Não, conselheira Carvalho, seria só dizer que, diante da decisão de retirada de pauta, nós não temos nenhum problema, retiramos a sustentação e faremos quando devido. Tá certo. Então, ok, processo número 56-3900-237 foi retirado de pauta pelo conselheiro Paulo Roberto Petersen em face dos memoriais apresentados pela concessionária. Vamos, então, agora ao ponto 2 da nossa pauta, deliberações em procedimento simplificado. Proposta de deliberação do conselheiro relator Alexandre Alves Porce para homologação das tabelas tarifárias do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Sul ao Sul,
processo 1205-3900-239. Conselheiro Porce tem a palavra. Obrigado, presidente. Lendo, então, a proposta de deliberação, a AGERGS, na resolução homologatória número 481, de 19 de dezembro de 2023, homologou o índice de revisão tarifária de 11,0960% para a empresa Expresso Embaixador Limitada e de 5,5828% para a empresa Santa Silvana Limitada, integrantes do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros da Aglomeração Urbana do Sul ao Sul. A Metroplan encaminhou à AGERGS em 6 de março de 2024 as tabelas tarifárias para homologação. Considerando que a informação da Diretoria de Tarifas, número 59/2024, analisou amostralmente as tabelas de tarifas recebidas, indicando que não foram encontradas diferenças entre as tarifas apresentadas e os cálculos efetuados, considerando os termos de deliberação número 14/2016 do Conselho Superior da AGERGS, que aprovou o rito sumário para o trâmite dos processos que envolvem apenas a homologação de planilhas tarifárias, cujo percentual já tenha sido decidido por esta agência, proponham ao Conselho Superior homologar as tarifas para o transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Sul, constantes nas anexadas ao processo PROA, número 23/1364/0002007, dígito 9. Essa é a proposição, presidente. Alguma observação? Então, podemos passar para o voto. Eu acompanho a proposta do conselheiro Porce, conselheiro Lorenzon, conselheiro Petersen, conselheiro Petersen. Acompanho a proposta do conselheiro Alexandre Porce. Conselheiro Lorenzon. Da mesma forma, acompanho. Conselheiro Marcelo. Também acompanho o voto do relator, a proposta do relator. Obrigada. Por unanimidade, o Conselho Superior aprovou a proposta de deliberação do conselheiro Alexandre Alves Porce no processo 1205-3900-239. Diretor-geral, sobre a homologação, agora passar ao ponto 2.2, homologação de decisões aos pedidos de reconsideração da Corsã relativos à compensação financeira por desabastecimento aos usuários, nos termos da Resolução Normativa 37 de 2017. Por favor, diretor Carlos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, demais presentes. Presidente, verificando os processos, a direção-geral verificou a necessidade de reanálise de pressupostos dos recursos da Corsã, tá? Razão pela qual eu solicito ao Conselho a retirada de pauta neste momento para, quando reanalisar, voltar para a aprovação do Conselho Superior. Ok. Então, podemos aprovar a retirada de pauta, conselheiros? De acordo. Ok, então, o diretor-geral, quando eles estiverem aptos, né, para o juízo de reconsideração e o encaminhamento ao Conselho, o senhor, por favor, remeta a este Conselho. Comunicações. 3.1. Foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho os seguintes processos. 766-390024. 4, que trata da solicitação da Braskem S.A. de migração para o mercado livre de gás natural. O relator é o conselheiro Marcelo Spilk e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. E o processo 318-390024-8, que trata do recurso da Corsã à decisão da diretoria geral, referente à cobrança de fatura com consumo de água acima da média. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor o conselheiro Marcelo Spilk. O 3.2 é a avaliação da ANEEL
sobre a atuação da AGERGS na fiscalização da distribuição de energia elétrica no Estado. A ANEEL, ela realiza uma avaliação anual da atuação da agência e de todas as demais agências conveniadas, o que em relação ao ano de 2023, consta no processo 1079-390021-0, e essa avaliação, ela é feita com os critérios de prazo, atendimento de prazo, forma, né, como a AGERGS, a Gerência de Energia, ela apresenta os seus relatórios de fiscalização, as suas autuações, e também conteúdo, se está adequado à legislação setorial e aos contratos de concessão. E nesta nota, nós tiramos aqui 99,15, né, o mínimo, a nota mínima seria 86% de atendimento, é uma nota que eu reputo muito boa, 99,15, porque nós temos limitações de pessoal muito graves, né? A nossa gerência de energia elétrica e gás, ela é muito reduzida, e cumprimento aqui todos os colegas, na pessoa do gerente Alexandre Jung, quero que o Alexandre leve meus cumprimentos a todos, e do conselho, obviamente, a todos os colegas da gerência de energia. Se alguém quiser algum esclarecimento, fiquem à vontade. Podemos passar para o próximo item? Podemos. O item ainda de comunicações que não consta na pauta, mas eu acho importante anunciar, é que o conselheiro Marcelo Spilk irá representar a AGERGS em um painel em que falará, um painel a ser desenvolvido na Expo Inter, no dia 29 de agosto, em que ele falará, né, é o painel sobre biometano. Então, o conselheiro Marcelo vai representar a agência falando, né, sobre o biometano, e acredito que sobre o aspecto regulatório, e a AGERGS estará muito bem representada neste evento. Obrigado, conselheira presidente. Só reforçando, sobre o biometano e transição energética no estado do Rio Grande do Sul. Isso, bem lembrado. Então, é um painel do grupo Zero Hora, né, grupo RBS, da GZH, e terá transmissão, provavelmente, pelos canais multimídia. Então, convido todos a assistirem. Ótimo, bem lembrado que tem este importante assunto também da transição energética. Nosso ponto 4 da pauta são convites, né? Recebimento de convite da ABAR para o Fórum de Novos Negócios com concessões e PPPs em saneamento, no dia 29 de agosto, quinta, das 8h30 às 6 horas, em São Paulo, e o outro convite é do Ministério dos Transportes para o workshop Integridade em Foco, unindo os setores público e privado, que se realizará nos dias 20, na próxima terça, e quarta, dia 21, em Brasília. Assuntos gerais, colegas, eu trago a necessidade aqui de nós reagendarmos a nossa sessão semanal do Conselho Superior. Na próxima terça, eu vou estar em Curitiba, fazendo uma palestra no primeiro seminário paranaense de regulação, sobre autonomia das agências e governança. Então, não vou estar em Porto Alegre, e o conselheiro Lorenzon estará entrando numa pequena licença médica, né, conselheiro? Exato. Então, eu pergunto, conselheiros, se podemos deixar a nossa sessão para quinta-feira, Dia 22. Dia 22, às 14 horas. Pode ser? De acordo. De acordo. Então, por favor, a assessoria registre, inclusive para mandar as notificações que forem necessárias, um novo horário, né, novo dia e horário. Dia 22 de agosto, às 14 horas, quinta-feira. Perfeito. Pergunto para
Para os colegas, algum assunto geral, para o diretor também, diretor-geral, algum outro assunto, comunicado, convite? Muito obrigado, presidente. Eu peço licença para todos, já foram informados que eu devo me deslocar, então, obrigado. Muito obrigada, conselheira. Bem, então nós encerramos a sessão de número 26 de 2024. Desejo a todos e todas uma boa semana, com menos frio. Um abraço, até quinta-feira que vem.